dia, então, a todos. Hoje iniciamos a última etapa do concurso público para professor do Instituto de Estudo de Saúde Coletiva, Doenças Transmissíveis, com a arguição do memorial dos candidatos. A primeira candidata, Laila Ribeiro Macedo, está presente e será iniciada, então, a arguição. Então, bom dia, Laila. Gostaria de, primeiramente, parabenizá-la por ter sobrevivido a esse concurso até essa etapa. A gente sabe que é um desafio para vocês, candidatos, assim como também para nós, sim, mas você já é enfim, uma finalista, né? Isso já é uma grande conquista. Laila, hoje a gente vai conversar aqui com você um pouco sobre a tua trajetória acadêmica, profissional, que você colocou no seu memorial, para entender algumas características e avaliar, obviamente, a sua adaptabilidade ao cargo, né, que a gente está, enfim, oferecendo. Então, como membro interno até da banca, Laila, eu começo colocando para você a questão do ensino da graduação da saúde coletiva, né? Esse ensino é relativamente novo, né? Dentro do nosso cenário da saúde coletiva, o IESC teve um papel assim de, enfim, de ser um dos primeiros cursos, né, a serem implantados, e a gente ainda está, com certeza, ajustando, né, o perfil desse profissional que a gente está formando. Então, eu queria saber com você como você vê o seu papel na formação desse profissional, né, de saúde coletiva, que, né, nesse momento está sendo, inclusive, de grande importância para o serviço de saúde, para o SUS. A gente tem uma interface grande com o SUS, não só na graduação, como na residência do IESC, até na pós-graduação. Então, queria que você falasse um pouco de como você vê esse desafio. Bom, realmente esse profissional, né, é um profissional que acho que está numa busca constante por se inserir, não porque ele não tenha o seu valor, mas eu acho que ainda, vamos dizer, a comunidade ou a própria gestão, às vezes, não reconhece esse valor como deveria. Eu acho que é um profissional que ele tem possibilidade de se inserir em diversos campos, né, não só serviços públicos e atuando na assistência, na gestão, mas serviços privados também, porque essa ótica da saúde coletiva, eu acho que é muito mais do que, não sei, vamos dizer assim, enfim, um tema, ele é exatamente um modo de enxergar, né? Essa coisa de você promover a proteção, enfim, promover saúde, então é uma coisa que deve fazer parte de todo profissional, então acho que ele tem inclusive, o profissional, o sanitarista, ele tem inclusive condições de estar atuando junto, claro, a uma equipe, e fortalecendo essas questões, para ampliar esse olhar, né, junto com os demais profissionais da equipe. Então, eu vejo como realmente um desafio, né, eu acho que, enquanto docente, tem a possibilidade de fomentar isso no aluno e ofertar que as possibilidades para que ele atue, né, então, assim, não fechar o campo mesmo, eu acho que tentar abrir, eu acho que, enfim. Agora, a gente viu realmente, tem visto, bom, a gente vinha num crescente de valorização da saúde pública, né, infelizmente, por modelo de gestão atual federal, a gente não tem visto tanto isso, mas eu quero ser otimista a ponto de pensar que isso vai ser retomado, porque
eu sou bem entusiasta, sabe, do SUS, da saúde pública, da saúde coletiva e dos campos de atuação, assim, então eu vejo possibilidade de mudança, eu acho que é um profissional que pode fazer a diferença na vigilância, né, nos programas, sempre trazendo esse olhar, né, ampliando esse olhar. E eu acho que é isso, enquanto professor, é reforçar essas possibilidades, né, enquanto docente, tentar reforçar essas possibilidades nesse aluno que está buscando ali se inserir, inseguro, muitas vezes, né, não tem conhecimento do todo, mas dizer que o mundo está aí, e basta tentar, né, conquistar e fazer, que eu acho que dá certo. Acho que Obrigada. Rita, pode. que eu poderia acrescentar na pergunta. Prazer conhecer você, Laila. Parabéns pelo seu trajeto. Acho que é um percurso acadêmico muito interessante. Você se mostrou assim que foi muito aplicada e aproveitou as oportunidades, né? Uma ótima aluna e alguma professora, inserção no SUS, na rede. Dá para sentir isso do pouco contato que a gente tem por meio do seu memorial, do seu currículo, enfim, da sua aula. Terminando o pós-doutorado, acho que realmente é um percurso brilhante. Parabéns, acho que também você traz essa juventude, esse entusiasmo que a gente precisa para os nossos alunos, para a rede, enfim. Eu queria, até completando a pergunta da Kátia, assim, como que você vê essa inserção do professor, dos alunos nos territórios, né? Pensando, por exemplo, em temas que se afastam um pouco do consultório, do hospital, da clínica, enfim, você que está na enfermagem, esse curso também esse curso de saúde pública, mas também de medicina na UFRJ, né, vai exigir uma certa adaptação, né, a como ir para o território com esses alunos, por exemplo, na perspectiva da saúde única. Como que você vê isso, esse desafio? Obrigada, Rita. Vamos lá. Eu acho, eu me considero muito feliz em ter feito enfermagem. Assim, atualmente eu não estou mais diretamente na enfermagem, né? Meu memorial, vocês podem ver, eu passei um pouco pela enfermagem, volto para epidemiologia, mas eu acho que foi um curso que me deu uma base. Por isso que eu até pensei nisso ao responder a Kátia anteriormente. Ele me deu uma base de entender que as possibilidades são infinitas, assim. Então, eu posso estar no hospital, eu posso estar na gestão, eu posso estar na atenção primária, que é exatamente o que me toca, assim, né? Sempre me tocou. Eu tive, né, vocês devem ter lido, 2 oportunidades de atuar diretamente no território com os alunos, enquanto eu fui professora da UF. É uma disciplina bastante prática. Então, eu estava 4 dias na semana, de manhã, né, pelas manhãs, no campo, com os alunos, numa estratégia de saúde da família, vivendo o território de todas as suas formas, o quanto ele é dinâmico, inclusive com todas as suas vulnerabilidades, contextos e etc. E fazer visita domiciliar é uma coisa que me encanta muito, né? Sair do consultório, aquilo que você está falando. E eu acho que é importante que todos, não só o sanitarista entenda isso, mas eu acho que toda a formação profissional entenda que, na verdade, você pode ser, inclusive, intensivista, tá trabalhando dentro de um CTI, mas aquele paciente, aquele usuário, ele vai retornar depois para o contexto onde ele vive. Né? Então, não tem como pensar saúde sem pensar o território, né? Porque isso vai influenciar diretamente no processo saúde e doença. Então, se você não trabalhar a prevenção, ele vai infartar de novo, né? Vai continuar hipertenso e vai voltar para aquele CTI. Então, é uma coisa que, de fato, é muito ampla, é única e não é indissociável, assim, na verdade, eu vejo dessa forma. E a questão do campo, eu acho que né, do território vivo, como a gente sabe, como a gente estuda, ele é um mundo de infinitas possibilidades, assim, sabendo aproveitar todas as ferramentas, as parcerias, né, trabalhar junto com unidades escolares, né, a associação de moradores, comunidade, viver o ambiente, entender as necessidades da população, trabalhar educação em saúde, que é uma coisa que a gente faz muito na enfermagem, né, e que eu pude exercitar isso durante algum tempo,
Eu, de fato, acredito que isso faz a diferença, porque a gente vê ali no dia a dia, assim, depois de um tempo, claro que o vínculo não é uma coisa que se cria do dia para a noite, mas a gente vê que faz a diferença na vida daquele usuário. Então, eu vejo dessa forma, assim, não sei se eu, desculpa, não sei se eu te respondi, porque eu acabo falando um pouco demais, eu vou ficando empolgada e vou puxando um assunto no outro. Mas eu vejo realmente como muitas possibilidades, assim, de fazer, assim, acontecer ali no campo, no território mesmo. E sobre essa perspectiva de saúde única que você falou, eu acho que eu acho que ela, né, espero que venha para ficar, porque o olhar ele não pode ser específico, ele tem que estar sempre um olhar amplo, porque a gente não está lidando com, né, uma doença, né, a gente não está, a gente está lidando com indivíduos que têm necessidades diversas e ele mora num lugar que não tem saneamento, de repente, não tem água encanada e tem contato com essas questões, né, enfim, tem vetores no território, etc. Então, pensar a saúde, sem pensar trabalhar com agente comunitário, sem pensar trabalhar com agente de saúde ambiental e todos os demais membros da equipe, acho que a gente vai estar chovendo no molhado, não vai conseguir fazer sozinho. Obrigada. Nada. Posso seguir? Sim, sim, por favor. Bom dia, Laila, também muito prazer. Foi como a Rita, né? Muito perceptível no seu memorial, nos seus documentos, que a sua trajetória é uma trajetória bem bacana, de sucesso. Eu espero que continue assim. Com certeza vai continuar. Laila, durante esse período de pandemia, essa é uma reflexão que eu tenho feito bastante, né? Eu acho que, pelo menos para mim, foi possível pensar em muitas questões relacionadas à saúde coletiva, à epidemiologia, ao ensino, à pesquisa, né? Que modificações a gente precisaria fazer, que modificações ou que aspectos foram introduzidos e deveriam permanecer num tempo pós-Covid, que desafios não foram respondidos e a gente precisaria responder no âmbito de programas de graduação, de pós-graduação na saúde coletiva. Mas eu sei que tem perspectivas distintas para tudo isso, né? E sei também que você já está no departamento, no instituto, não é um departamento, é um instituto, como pós-doc, conhece disciplinas, corpo docente, o que se ensina. Se você pensar que você será uma nova docente desse instituto, para onde você apontaria no sentido de dizer assim, olha, essas questões estão bem respondidas e equacionadas, essas outras que a pandemia mostrou que eram necessárias não estão. E também do ponto de vista de tecnologias, ensino, etc. Um pouco, é bem geral, mas queria ouvir um pouco você sobre Eu só falo muito, qualquer coisa vocês me cortem. Enfim, eu acho que a pandemia, de fato, eu entendo que veio trazer muitas coisas nesse sentido. Tanto nos fizeram repensar em relação à forma de ensino, enfim, a forma como a gente está vivendo, até como a gente se coloca no mundo, assim. Eu sempre tive essa tendência, não sei se foi por conta do meu primeiro emprego, ou por conta da minha formação, a trabalhar populações vulneráveis. É uma coisa que me toca muito, que, enfim, tive experiência com população privada de liberdade, apesar de ser ter sido um trabalho bastante cansativo, foi muito enriquecedor. E eu acho que a pandemia, assim, fazendo um link com o que você perguntou, mostrou muito essas fragilidades em todos os sentidos, assim. Tanto algumas fragilidades no serviço de saúde, porque às vezes a gente achava que tinha um serviço estruturado de alguma forma, mas aí veio uma, não sei como dizer, né, uma bomba atômica, não sei, e mostrou assim, olha, não está tão estruturado, porque, enfim, ainda tem fragilidades, então precisa buscar ferramentas, uma vigilância que não se mostrou tão atuante, né? Não vou discutir aqui as questões, mas no momento que era importante estar atuante, e em termos de população, eu acho que foi muito perceptível essa questão dos determinantes sociais, assim, essa questão de que
de que o adoecer ele é diferente para as pessoas, o morrer ele é diferente, e as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas têm mais impacto, tiveram mais impacto de todas as formas na pandemia. Então, assim, para o departamento, eu tenho muita vontade de continuar estudando isso, sabe, dentro das doenças infecciosas, que é o que eu tenho para o instituto, né, na verdade, para o departamento de estatística e epidemiologia, dentro das doenças infecciosas, que tem sido a minha trajetória, sempre foi tuberculose, e agora migrei para o Covid, mas eu sempre puxo um pouquinho para o lado da epidemiologia social, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que eu sou epidemiologista, mas eu sou epidemiologista em saúde pública, uma epidemiologia mais aplicada. Eu gosto disso, sabe? Essa coisa de estudar o método por si só é importante, claro, eu sou epidemiologista, eu preciso entender de estudos e vacinas e tudo mais, mas a coisa da aplicabilidade me traz uma perspectiva boa. E eu acho que pensar o currículo, pensar a formação dos alunos para isso, sabe? Para entender que tem que ter um olhar diferenciado para algumas populações específicas, porque elas realmente ficam mais prejudicadas quando acontecem coisas desse jeito, né? Enfim, interfere totalmente nisso. Eu acho que puxar para esse lado é uma coisa importante, para esse olhar. Eu acho que o próprio aluno do IESC também, né, ele é um aluno que vive muito isso, assim. Eu tenho tido contato com um egresso do IESC que tem, eu acho que eu nem coloquei isso no meu currículo, mas tenho feito apoio técnico orientando um aluno de apoio técnico do projeto. Então, eu vivi um pouco, conheci um pouco do perfil do egresso do IESC através dele também. E em termos de tecnologia, acho que a pandemia fez a gente se reinventar também, né? Estava falando agora um pouco da minha visão em relação à saúde, agora um pouco da minha visão enquanto docente. Eu precisei aprender, assim, não que eu tivesse dificuldade com essas ferramentas de computador, mas, assim, eu acho que eu entendi o quanto o professor precisa ser criativo, e a gente não aprende isso em faculdade, mestrado, doutorado, nenhum, sabe. A presença faz muita falta, mas eu acho que o importante é a troca. Então, como a gente vai estimular essa troca num ambiente virtual, assim? Enquanto tutora desse curso que eu estive no último ano, que foi um curso que me deu possibilidade de estar em contato com os profissionais da rede que estão atuando diretamente na Covid ali, então eu vivenciei um pouco a pandemia de tabela por causa desses profissionais que estão cansados, exaustos, enfim, merecendo atenção. A gente fazia encontros síncronos presenciais. Então eu falava: "Gente, como que eu vou atrair a atenção de um profissional que está trabalhando, sei lá, 60 horas por semana, chega cansado e eu preciso falar aqui para ele de SUS e motivá-lo, sendo que ele está vivendo esse caos". Então, acho que fomentar a troca, sabe? Dar protagonismo ao aluno, a pessoa que está do outro lado da tela, não só o professor. Eu, na verdade, acho que eu não consegui mostrar isso na minha aula, porque é muito restrito o tempo, as metodologias, enfim, que a gente pode usar, mas eu costumo perguntar muito, conversar muito, sabe, e tentar partir, de uma fala, de um conhecimento prévio. Então acho que isso pode ser uma boa forma, em termos de tecnologia, de aproximação de aluno, de repensar questões metodológicas de estudo, como acho que você perguntou também. Obrigada, Laila. Nada. Super. Agora acho que sou eu. Bom dia, Laila. Bom dia, professor. É um prazer estar aqui contigo. Eu queria fazer minhas palavras dos colegas que me antecederam, né? Parabenizá-la pela trajetória e também pelo desempenho até aqui no concurso. Então, eu queria fazer uma pergunta mais ou menos complementar às anteriores. Dos pilares da universidade, as atividades de extensão, até pouco tempo tinham muito pouco destaque, mas elas, nos últimos anos, eu acho que progressivamente tendem a atingir a sua importância. Então, eu gostaria que você me falasse como é que você enxerga a importância das atividades de extensão, qual seria a sua proposta, né, geral, e como que você acha que você pode desenvolver atividades de extensão articuladas com ensino e pesquisa? Tá, ok. O meu plano de trabalho, acabou sendo um plano de trabalho um pouco incipiente, assim, ele não fala tanto da extensão, eu sei que eu deixei a desejar nesse ponto.
Mas eu penso sobre isso. Eu acho que, de fato, como eu disse, o tripé ele é importante e ele tende a aproximar a comunidade, né, não científica, enfim, a comunidade científica da comunidade não científica. Eu acho que nesse momento, assim, não teria ideias concretas, tá, professor, mas assim, coisas que eu tenho pensado, assim, inclusive a partir desse contato que eu tenho tido com os profissionais que têm trabalhado na rede, nas campanhas de imunização e tudo. Eu acho que ficou uma lacuna grande da população, assim, ficou um hiato nesse momento de pandemia, em relação a se aproximar dos serviços, não por conta de estar sintomático respiratório, por conta de quiser fazer vacina. Eu acho que as outras questões de saúde tiveram que ser deixadas de lado, né? Eu até disse que eu acho que a pandemia evidenciou algumas fragilidades do SUS, enfim, eu acho que nesse sentido. Eu penso, de repente, em algumas medidas de extensão ali no campo, no território que o próprio curso atua, sei lá, estratégia de saúde da família, CAPES, vigilância, né, enfim, alguma coisa que vise que esses usuários retornem para a unidade de uma forma e que os profissionais estejam atentos a esse retorno, né, vamos dizer assim. Eu acho que a pandemia vai deixar muitas sequelas. Então, algo do tipo de rodas de conversa, não especificamente sobre um tema, sabe, mas coisas que propiciem tanto um espaço de fala para o usuário e tanto para o profissional estar ali mantendo eles assim sob vigilância, no sentido de estar atento de novo a essas doenças cardiovasculares que vão estar desequilibradas, né, enfim, os preventivos que vão estar atrasados, e eu acho que é algo também que remonte à saúde mental deles, né, então, assim, eu acho que está todo mundo muito fragilizado, então algo que recupere voltado ao lazer, nessa questão dessas rodas de conversa mesmo, porque eu acho que educação e saúde é uma coisa extremamente importante, então algo também que priorize isso, alguns momentos de descontração e etc. E tanto para os usuários do serviço, quanto para os próprios profissionais de saúde. Eu acho que a gente, assim, a academia tem como dar um suporte com algumas ferramentas para esses profissionais que também estão exaustos, cansados e etc. Agora, como que eu poderia integrar isso com a pesquisa? Eu acho que, enquanto epidemiologista, não tem como deixar de dizer que eu posso quantificar isso, né? E aí, por exemplo, a partir de um projeto de extensão, pensar em indicadores mesmo que me mostrem como está essa saúde dessa população pós-pandemia, sabe? E aí, a partir desses dados, gerar pesquisa e trazer os alunos da graduação, claro, atuando nesses projetos de extensão, então pensar em ensino, e a partir desses dados observados, pensar em ações, né, reavaliar e continuar com o projeto de extensão e direcionar para qual caminho é melhor seguir, de repente, né, se a gente vai seguir pela saúde da mulher, de repente as mulheres ficaram mais prejudicadas na pandemia, etc. Mas eu penso mais ou menos nisso, em reaproximar, sabe, pensar num trabalho contínuo, e reaproximar esses usuários e entender como está a saúde deles, porque eu tenho uma preocupação, as pessoas abandonaram o tratamento de tuberculose, as pessoas abandonaram o tratamento de HIV, as mães não vacinaram as crianças, eu acho que isso tudo pode ser identificado e trabalhado através de um projeto de extensão. Muito obrigado, então, Lai. Nada. Humberto. Então, bom dia, Laila. Bom dia, professor. Da mesma forma, é um prazer, né? Mesmo sendo mais distante aí fisicamente, né, de vocês. Então, também em relação à sua trajetória, né, não é à toa que você está aqui nesse momento, né, nessa fase de um concurso que é um ritual extremamente importante para a academia, né, particularmente nos tempos atuais, né, em que a universidade precisa estar fortalecida, né, ter pessoas aguerridas e que conheçam de fato a importância do seu papel, né, nesse atual contexto histórico, enfim, político institucional. Assim, você está então, né, mobilizando energias, né? Nós todos e todas aqui já passamos por esse ritual, né? A gente sabe o quão ele é desgastante, né, emocionalmente.
mas o quanto também ele é importante, né? Porque a própria vivência nesse processo, ela deixa marcas, né? E ainda mais porque você está fazendo um concurso, né, no Instituto de Estudo de Saúde Coletiva, né, da UFRJ, é uma instituição de referência nacional e internacional, né? Obviamente com foco na epidemiologia e estatística, e que você vai estar atuando, né, na graduação em saúde coletiva, dentro dessa dimensão que a professora Kátia Bloch trouxe, né? E você está num setor de estudo que é um setor de estudo muito singular, né? E com muitos desafios, né? E que o Brasil necessita dar respostas, exatamente a epidemiologia das doenças transmissíveis. Eu falo isso também porque eu tenho um carinho muito grande pelo IESC, eu sou egresso de graduação, de residência médica, de mestrado, de projetos, de parceria, tenho parcerias até hoje, inclusive com a própria professora Kátia Bloch. Então, é claro que a gente sabe o peso que está aí sobre os seus ombros. Assim, com base no seu memorial, né, você está com uma experiência em vigência, né, e no seu pós-doc, como é que você delimitaria, analisaria, né, a sua futura inserção como pesquisadora? Uma pesquisadora implicada no campo da saúde coletiva, falando a partir dessa formação discursiva, né, que é a epidemiologia. Então, como é que você imagina, né, essa sua inserção em termos da integração com as outras formações discursivas do campo, né, no IESC, né? Então, queria ouvir um pouquinho como é que você pensa nesse sentido. Tá bom, professor. Na verdade, assim, só aproveitar um adendo, realmente vocês passaram por isso e vivem isso, né, de novo com os alunos. Eu acho que vocês merecem parabéns, porque é uma responsabilidade grande. De fato, escolher um professor, um docente que vai entrar numa universidade e que vai formar pessoas, isso não pode ser um processo simples, realmente. É cansativo para a gente, mas eu acho que é muito mais para vocês e tem um peso também da responsabilidade. Então, parabéns por estarem aqui com a gente, terem pessoas dispostas a fazerem esses processos. Eu espero um dia também poder contribuir com outros processos seletivos, assim como vocês têm contribuído, que eu acho que é um serviço não só para a universidade, mas, enfim, para o país, nesse momento tão complicado, como você disse. Agora, nossa, eu comecei a falar, me deu um branco. Mas, assim, vamos lá, você falou a questão da saúde coletiva e dos outros cursos. O pós-doutorado, eu costumo brincar, assim, que eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu para mim na pandemia, assim. Me deu a oportunidade de abrir horizontes de forma que e reencontrar também com a epidemiologia de uma forma que eu fiquei muito feliz, assim. Eu fico feliz de estar fazendo o projeto junto com o pessoal da engenharia, coisa que eu nunca vislumbrei, assim, é um projeto que envolve outras metodologias, outros estudos, ter contato com alunos de novo, retomar grupo de pesquisa, coisa que, na verdade, eu fiz muito no mestrado, a gente tinha um grupo muito estruturado que eu tenho um vínculo até hoje com o pessoal da Universidade Federal do Espírito Santo, mas aqui tem me permitido, de novo, no pós-doutorado, estar em contato com isso tudo. Eu acho que a formação de saúde coletiva, como eu acabei dizendo, alguma coisa, ela tem essa coisa importante de permear por vários meios, e eu, enquanto pesquisadora de saúde coletiva, eu espero continuar contribuindo, assim. Eu lembro na minha entrevista de pós-doutorado com o meu orientador, eu falei assim, eu quero aproveitar tudo que eu puder para aprender e para conhecer e para retornar isso de alguma forma. Acho que chegou esse momento que eu estou muito afim de dar esse retorno enquanto pesquisadora para a sociedade, né? Enfim, inclusive no início da pandemia, desculpe se estou dando um tom muito pessoal nas respostas, mas no início da pandemia eu via muitos colegas enfermeiros trabalhando ali na linha de frente, e eu pensava assim, gente, eu preciso contribuir de alguma forma. Eu cheguei a falar assim, eu vou me candidatar e vou trabalhar no hospital. Depois eu pensei, eu posso contribuir com o que eu sei fazer, que é pesquisa, né? E pesquisa de Covid, pesquisa que demonstre dados importantes, que possam gerar políticas públicas e etc. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a questão de integração com os outros cursos, minha formação tem me permitido isso, assim, eu participei de internato multiprofissional durante a graduação, algo extra faculdade, foi algo que eu busquei, que foi muito rico para mim.
tenho dado aula em cursos em que envolvem diversas formações, não só de saúde, mas inclusive administradores, gerentes de unidade de saúde. Então, eu acho que todo mundo tem ali o seu papel e junto a gente consegue fazer, né, construir uma coisa legal. E enquanto pesquisadora, eu espero continuar contribuindo para isso. Ok, obrigada pela resposta. Ok. Obrigada, Laila. Se ninguém tiver mais nenhuma questão para colocar para a Laila, eu vou, então, encerrar essa nossa arguição nesse momento, Laila, agradecendo a tua participação, desejando sucesso para você. Eu que agradeço, gente, como eu disse. E, Kátia, só às 7h a gente vai receber um link. Provavelmente antes, tá? A gente vai confirmar, mas a gente está justamente pensando em antecipar, que o número de alunos que compareceram foi menor do que o esperado, então a gente acha que consegue, a partir de umas 4h, ter esse resultado. Então eu vou avisá-los por e-mail. Tá, é só ficar atento ao e-mail, então. Isso, tá bom? Tá.